E aí, tudo bem? No tutorial de hoje eu vou mostrar como fazer a movimentação do personagem na Unity. Primeiro, a gente vai precisar de uma imagem do personagem, que eu vou arrastar ela para cá, para dentro da Unity. E então eu vou fazer umas modificações nela, como trocar o Sprite Mode para Multiple, aumentar o tamanho dela, que no caso aqui a gente vai colocar quantos pixels que vai por unidade, a gente deixa em 16. A gente vai trocar o filter mode para point, no filter, porque bilinear e trilinear ele deixa a imagem mais suave, mas como é uma pixel art a gente não quer isso. E no meu caso eu vou ter que mudar o max size. Eu vou mostrar como é que fica se eu não mudar o max size. Pra gente editar e pegar as imagens, a gente clica em Sprite Editor. No meu caso, olha só, é quase irreconhecível isso aqui. Opa, apertei errado aqui. Ó, aí não tem como jogar com isso aqui. A gente, tanto faz, não apply ou revert. A gente vai vir aqui em max size e vamos testar no 4096. Aqui no Sprite Editor, vamos ver. Aí, é uma diferença gritante. A gente vai selecionar essa área da imagem e vai clicar em apply. Aqui a gente pode ver que já tem a imagem que a gente selecionou e a gente arrasta ela para cima. Pronto, aqui está a imagem que a gente selecionou. Vou mudar o nome dela para jogador e adicionar alguns componentes, como o Box Collider 2D, que ele vai servir para fazer as colisões. Aqui tem uma caixinha que detecta as colisões do jogador. Rigid Body 2D, que ele vai dar física para o jogador, como por exemplo cair. E eu vou adicionar um script, que vai ser a lógica do jogador. Então eu vou colocar o nome de jogador lógica. Clicar em New Script. Create an Edge. E eu vou dar 2 cliques para abrir esse script. Eita. Vai recarregar. Eu estava fazendo uns testes aqui antes. Eu vou tirar essas linhas verdes aqui, que ela tem um aviso dizendo o que cada coisa faz. E eu vou criar uma variável do tipo RigidBody2D e vou dar o nome dela de RB. Eu poderia colocar ela como pública e arrastar para cá, para dizer tipo para fazer o drag and drop, que é tipo tu ir arrastando os componentes e vai referenciando as variáveis que tu cria no código, tu vai arrastando elas por aqui para dizer o que é o que. Mas eu vou escrever pelo próprio código isso, que eu vou dizer que esse RigidBody 2D, o RB que a gente criou, é igual, e eu vou usar um método que é getComponent. Eu vou escrever RigidBody 2D. Esse método, ele pega essas coisas que a gente adicionou nesse jogador aqui. O jogador é um objeto e ele tem componentes. O componente transform, o componente sprite render. O transform ele mexe na posição do jogador. Ó, se eu mexer aqui, ele vai se mexer. Aí tem a rotação dele, que ele não está rotacionando. Ah, tá assim. A rotação dele. E o tamanho. Por fim, a gente pode pegar cada um desses componentes por aqui pelo código, com esse getComponent. Então, isso que eu acabei de fazer aqui, eu posso fazer pelo código. E então, eu vou criar um outro método. No caso, o update, ele vai ser rodado 60 vezes por segundo durante o nosso jogo. Só que isso cria uns bugs na física do jogo. Porque a física, quando a gente faz quando a gente mexe com a física do jogo, a gente tem que chamar esse outro método, que é Fixed Update, que ele também é chamado várias vezes por segundo, só que ele é especificamente feito para isso. Então, a gente vai pegar a gente vai criar um float temporário, que eu vou chamar de moveInput. O que a gente vai fazer? Nesse moveInput, eu vou dizer para que lado qual tecla que a gente está apertando, se a gente está apertando a tecla esquerda ou a tecla direita. Então, eu vou chamar o input,
que o input é uma classe que ele vai e eu consigo acessar toda a parte de, tipo, input, tipo, as entradas, o mouse, teclado, controle, um monte de coisa. Sei lá, o toque na tela se estiver usando Android. Então, eu vou pegar o getAccess, que nesse getAccess eu consigo pegar como o nome já diz, eu consigo pegar os eixos. Então, eu vou pegar o eixo na horizontal. O que isso significa? Na Unity, a gente consegue referenciar umas teclas. Por exemplo, as teclas horizontais, a Unity entende como A e D, e as setas da esquerda e da direita. No caso, o WSD e as setinhas direcionais. Então, eu vou colocar um RB.velocity, então eu vou mexer na velocidade do nosso jogador, ou seja, RB eu estou mexendo nas físicas dele, aqui eu estou mexendo na velocidade. RB.velocity, eu vou criar um novo vetor é tipo, eu vou mexer na posição dele, como é um vector 2, eu vou mexer nas duas primeiras, que é x e y, e eu vou colocar que a posição que a gente quer mexer é o move input, que o move input, se eu apertar para a esquerda, ele vai ser -1. Se eu apertar para a direita, ele vai ser 1. Então, o que isso significa? Quando eu apertar para a esquerda, ele vai começar a andar para a esquerda. Tipo, eu tô colocando que eu quero que a velocidade dele seja para a esquerda. Se a velocidade dele é para a esquerda, ele vai andar para a esquerda. E eu vou multiplicar por uma variável que eu não criei ainda, que eu vou colocar como public float. Float é um número quebrado. Speed. Vou multiplicar ela por speed. E eu quero manter a velocidade do y. Ou seja, se ele estiver caindo, ele vai continuar caindo. Eu não vou interferir nisso. Então, a gente volta pra cá. Aqui eu vou definir qual que é a velocidade que eu quero que ele ande. E eu vou criar um chão, só pra ter uma noção, só pra gente conseguir andar em alguma coisa. Eu vou colocar o nome dele de chão. Eu vou mexer ele na cena, vou apertar R para aumentar o tamanho dele, W eu mexo ele, e vou adicionar o componente Box Collider para detectar a colisão com ele. E se eu der um play, o jogador vai cair. E eu consigo mexer ele, ó. Se eu apertar W, deixa eu aumentar a velocidade dele aqui, a gente clicando no jogador, aquela variável que a gente colocou como pública, aqui o speed, ele aparece aqui. A RB não é pública, por isso que ela não aparece aqui. Aqui no inspector que chama, do script. Se eu colocar como 8, ele vai andar mais rápido. Ó, tanto o A quanto o D, tanto o A e o D e as setas direcionais funcionam. Pode ver que quando eu paro eu paro o play do jogo, todas as alterações que eu fiz no código, no código não, mas no editor aqui, elas voltam como estavam antes. Então eu tinha colocado 8, agora tá 2. Então, sei lá, vou colocar aqui de volta. E agora eu quero fazer com que o jogador pule. Então eu tenho que adicionar algumas outras coisas, como por exemplo, uma boolean, que é aquela variável que retorna verdadeiro ou falso, que ela vai dizer se o jogador está no chão. Então eu vou chamar ela de isGrounded, ou seja, está no chão. Essa isGrounded, ela vai servir, se o jogador estiver no ar, ela vai ser falsa. Se ela estiver no chão, se ele estiver no chão, ela vai ser verdadeira. Eu preciso adicionar um transform. Um transform é isso aqui. Isso aqui é um transform. Ele armazena a posição, rotação e escala de um objeto. O jogador é um objeto. Esse transform eu vou chamar de ground check. Ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou colocar que esse ground check, ele vai dizer... Eu vou criar um objeto vazio, chamado ground check. O nome não interfere, poderia ser qualquer outro nome. E eu vou clicar aqui nesse quadrado para dar uma etiqueta para ele, assim dizendo. Então eu consigo ver mais facilmente onde é que ele está. E eu vou colocar exatamente no pé dele. E o que isso aqui vai fazer? Eu vou criar uma área em volta desse objeto que vai detectar a colisão com o chão. Então, quando ele estiver numa distância mínima do chão, que eu vou definir,
o nosso código vai vai identificar que o jogador está no chão. Quando ele se afastar dessa distância assim, tipo, até aqui ele tá, eu vou, sei lá, tipo, se eu diminuir o tamanho disso aqui, eu vou colocar um raio aqui em volta, tipo, essa bolinha aqui vai determinar, tipo, eu vou diminuir um pouco o tamanho dela. E, no caso, isso aqui é só o visual, tá? Isso aqui não interfere nada no tamanho do nosso colisor. E aí, o jogador só vai poder pular se a variável for positiva, for verdadeira. Ou seja, is grounded, ele está no chão. Então, eu vou colocar aqui is grounded é igual. Eu vou chamar uma classe que é das physics 2D, ou seja, ela tange as físicas 2D. E eu vou chamar um método chamado... Chamar um método chamado é foda. Eu vou chamar um método overlap circle, que era aquilo que eu estava dizendo. Ele vai pegar uma área de um círculo para detectar colisões. Então, se alguma coisa estiver colidindo com esse círculo que a gente criou, ele vai dar como verdadeiro. Então, por isso que a gente colocou que essa boolean ela é igual a isso aqui. Quando ele estiver colidindo com alguma coisa, ela é verdadeira, senão é falso. Aí a gente coloca o ponto qual que vai ser o ponto central desse círculo que a gente quer criar. A gente vai colocar que é o ground check ponto position. Aí depois tem o raio desse círculo, que eu vou colocar 0.2f. E por último, ele vai pedir, tipo assim, se eu colocasse só esses dois, ele vai detectar colisão com tudo. E eu não quero que ele detecte colisão com tudo. Eu quero que ele detecte colisão só com o chão. Então eu vou criar uma máscara de camada para identificar o chão. Essa máscara de camada vai ser layer mask. E eu vou chamar what is ground, que seria o que é o chão. What is ground. E o que a gente vai fazer? Quando o jogador apertar a tecla para pular, a gente vai no input de novo para esse tipo de coisa assim de entrada de tecla, e a gente vai dar um get key. Esse get key é um método. Métodos são coisas, tipo assim, a gente pode tanto criar um método quanto chamar um método que já existe. Nesse caso a gente está chamando um método que já existe dentro da Unity, que a própria Unity criou esse método, que ele identifica qual tecla que está sendo apertada, esse get key. Aí cada um deles tem uma função, tem uma tarefa e tal. E aí é só estudando isso para saber o que cada método faz. Tem muito método que eu não faço nem ideia do que faz. E então eu vou pegar o key code e eu vou escolher um botão para pular, que eu vou escolher o space, o espaço. Se eu apertar para pular e eu estiver no chão, eu quero que ele pule. Então eu volto lá nas forças, add force, literalmente adicionar uma força. Eu vou colocar um vector2 ponto up. Esse vector2 ponto up, tanto que se eu colocar aqui, se eu colocar o mouse em cima, ele vai dizer que é só uma forma abreviada para colocar 0,1. Ou seja, eu não quero que ele se mexa no eixo X, para a esquerda e para a direita, mas eu quero que ele se mexa no eixo Y, para cima e para baixo. E é um up, então ele vai se mexer para cima. Vezes, e eu vou criar uma variável com o nome... Vou criar uma variável pública do tipo float, com o nome jump force. Essa jump force, ela vai... É só pra gente dizer o quão forte que é que o personagem pule. E aqui tem uma sacada que é assim. Com isso, eu posso determinar o quão alto eu quero que o jogador pule. Aquele mesmo sistema do Mario, sabe? Que quando tu segura o espaço, ele vai pular mais alto. Se tu soltar, ele vai cair mais rápido e por aí vai. Ele vai pular mais alto não, ele vai pular mais alto. Vou dar um gravity scale, ou seja, na física do jogador eu estou mexendo na gravidade dele, o quanto ele é afetado pela gravidade.
eu vou colocar um 0.5F. Ou seja, enquanto a gente estiver segurando a tecla de espaço, no caso, isso aqui não, tipo assim, isso aqui é aqui dentro. Tipo, como é que eu posso explicar? Essas chaves aqui, ela... Tipo, se eu não colocar essas chaves, ele vai pegar só a primeira linha embaixo do que eu coloquei. Isso aqui não tá dentro dessa verificação. Isso aqui que eu coloquei aqui. Se eu não colocar chaves, ele pega só de baixo. Só a linha de baixo na verificação. Tá, aí se eu segurei a tecla de espaço, eu quero que diminua a gravidade do jogador. Ou seja, ele vai ficar pulando mais alto. Só que se eu não estiver apertando, eu quero justamente que ele volte para a gravidade normal. Ou seja, vai dar aquele efeito dele pular e a gente pode ter um controle do quão alto ele vai ir. E se a gente soltar, ele vai cair mais rápido também. Agora, essa layer mask tem que ser pública. E esse transform ground check tem que ser público também, porque a gente tem que... É mais fácil para referenciar e tal. Primeiro vamos colocar o ground check, que a gente criou aqui. E nessa layer mask, a gente tem que criar uma nova camada. A gente pode clicar em qualquer objeto, vir aqui em Layer, Add Layer. E a gente pode dar um nome para essa camada. Eu vou colocar Ground, que é chão. E eu vou vir aqui no objeto chão e vou colocar Layer Ground, tá? Tudo misturado, inglês, português, mas é isso aí. E aqui eu vou colocar o Ground. Ou seja, aqui eu só quero que esse objeto que eu coloquei aqui, esse objeto, eu estou criando um círculo em volta dele. Então, se eu mexer o meu jogador, ele está aqui dentro do jogador, então ele vai se mexer junto. E eu estou criando um círculo que detecta a colisão em volta desse objeto que eu criei. Só que eu quero que ele só detecte colisões com essa máscara aqui, ó, com os objetos do tipo ground. E o único objeto do tipo ground é o chão, que eu coloquei aqui, ground. Então, a gente coloca agora uma jump force, eu vou colocar 5, e vamos dar um play. Se eu apertar espaço, o jogador está pulando, mas olha só, ele está pulando muito, muito baixo. Eu tenho que aumentar a força do pulo dele, eu vou colocar em 20 para ver se não é muito. Tá, ele está pulando, vamos aumentar ainda mais, sei lá, 50. Eu aperto para pular. Se eu segurar, ele vai um pouco mais alto. Deixa eu dar um maximize on play aqui só para ficar melhor a visualização. Se eu segurar, ele vai mais alto. Se eu só apertar, ele dá um pulinho, ó, bem baixinho. E claro que dá pra lapidar isso aí. Por exemplo, se eu quiser que ele pule ainda mais alto, sei lá, coloca aqui 80. Ou também a gente pode mexer aqui na própria física do jogador e eu posso dizer o peso dele. Então, eu posso fazer com que o jogador fique mais pesado ou a força do pulo seja mais baixa ou vice-versa, sabe? Que aí tem um bom controle disso. Talvez eu aperte aqui o jogador voe. Não. Tá, é isso aí. Tem uma coisa, com esse código, se a gente apertar para andar para os lados, o jogador ele começa devagar, e então ele tem uma aceleração até ele ter uma velocidade máxima. Isso aqui pode ter gente que não goste, de tipo, o jogador parece que ele desliza, tanto que quando eu paro de andar, ele não para na mesma hora. Eu não gosto muito disso, e para resolver é bem fácil. A gente vem aqui no Move Input, e a gente vai trocar esse getAxis por getAxis raw. Ou seja, o getAxis ele vai aumentando, ele tem meio que uma suavidade. Então, ele começa em 0 e se eu apertar para a direita, ele vai aumentando o número até chegar em 1. A mesma coisa para a esquerda, ele vai diminuindo o número até chegar em menos 1. Isso faz com que o jogador ele não ande bruscamente. Tanto que aí agora eu troquei isso pro raw. Quando eu apertar para a direita, ele vai instantaneamente ser 1. Ou seja, ele vai ser
a velocidade dele vai ser 1 vezes a velocidade. Então ele vai ter a velocidade máxima já logo de começo. Ó, tanto que se eu apertar aqui, eu parei de apertar, ele para de andar. E é a mesma coisa. Dá pra fazer rapidinho. Deixa eu ver em quanto tempo de vídeo. Nossa, 20 minutos. Vou fazer rapidinho aqui. Um sisteminha só pra quando o jogador apertar pro lado, ele vai olhar para aquele lado que ele tá apertando. Então como é que a gente vai fazer isso aqui? Eu vou colocar eu vou criar uma variável, tipo boolean, que eu vou colocar o nome de facing right, olhando para a direita. No caso, vou colocar o contrário aqui, facing left, porque por padrão ele começa olhando para a esquerda. Então vou colocar facing left. Is facing left, que ele está olhando para a esquerda. Eu vou deixar ela como true por padrão, porque ele começa olhando para a esquerda. E se ele está olhando para a esquerda e o move input for igual a 1, ou seja, o que a gente quer fazer? Se o move input for igual a 1, quer dizer que ele está andando para a direita, né? Direita positivo, ele vai no 1. Menos 1, ele estaria andando para a esquerda. Então, se ele está olhando para a esquerda e o move input for igual a 1, a gente tem que virar ele. Então, a gente vai criar um método aqui, que é flip. Eu vou colocar o nome. Esse flip, a gente vai criar ele aqui embaixo. É só colocar void flip. E a mesma coisa ao contrário. A gente coloca shift contra a barra, que fica ali do lado do Z, que a gente faz esse sinalzinho aqui. Que vai ser a mesma coisa ao contrário. Se ele não estiver olhando, essa interrogação aqui é o contrário, tipo, se não. Isso aqui é se a boolean estiver ligada, e se tiver uma exclamação, eu falei interrogação. Se tiver uma exclamação na frente, ela está desligada. Então, se for falso, ou seja, essa boolean está desligada, e o shift set, né, para fazer esse sinalzinho aqui, e o move input for igual a menos 1. Ou seja, se ele não está olhando para a esquerda, ou seja, ele está olhando para a direita, e o move input for igual a menos 1, a gente quer que ele vire, né? Flip, vire. Ou seja, ele está andando para um lado diferente do que ele está olhando. Então a gente quer que ele olhe para o lado que ele está andando. Então como é que a gente vai fazer? Vamos criar um float, sei lá, float direction é igual. A gente vai pegar o transform, que é isso aqui. A gente vai pegar esses números aqui. Ponto. Local scale, porque a gente faz assim. Essa aqui é a escala do x. Se ela for 1, ele está olhando para a esquerda. Se eu colocar ela como menos 1, ele vai olhar para a direita. Então, a gente está invertendo ele no eixo x. Ó. Tanto que se eu diminuir a escala, vou diminuindo, aí chega uma hora que ele vira ao contrário. Então, é exatamente isso que eu vou fazer no código. A direção dele, eu vou colocar que é transform.localscale, que é aquilo ali que eu estava mexendo, .x, o x. E aí, eu vou dizer que o direction é igual. Eu vou colocar que ele é vezes igual a menos 1. Quando a gente multiplica uma coisa por menos 1, ela inverte o valor. Então, se o direction, que é isso aqui que a gente pegou, se o direction for 1 e a gente multiplicar ele por menos 1, ele vai passar a ser menos 1. A mesma coisa o contrário. Se ele for menos 1 e a gente multiplicar por menos 1, ele vai passar a ser 1. Menos com menos é menos com menos é mais, e mais com menos é menos. Então a gente
a gente multiplicar ele por menos 1, a gente está invertendo o valor dele. E aqui a gente vai e coloca que o transform.localScale é igual. Só que a gente está mexendo numa como é que é? Numa coisa só. Peraí, eu só ver que se dá. É igual a... Eita, nossa. É igual a direction. Não dá. A gente não pode mexer num eixo só. Se a gente for mexer na escala dele, tem que mexer em todos os eixos. Então, como são 3 eixos, a gente vai colocar new vector 3, 3 eixos. A gente vai manter, quer dizer, a gente vai trocar a escala do x e manter a do y, que a do y é 1, então tanto faz, dá pra deixar 1 mesmo. E dar um Ctrl S. Agora, quando a gente for rodar o código, eu vou andar pra... Pera aí. Nossa, fui pausar porque eu entrei em choque que o negócio não funcionou de primeiro. Mas eu esqueci de trocar o facing left, que no caso a gente está mudando aqui a posição dele. Como é que a gente está mudando a escala dele. Tipo, eu vou explicar porque que ele ficou bugado assim. O que está acontecendo? Quando a gente aperta para ir para... A gente está virado para a esquerda. Quando a gente aperta para virar para a direita, ele demora para virar. Tipo, eu não sei lá, ele dá essas bugadas loucas aqui. Mas isso está acontecendo porque a gente não tá... A gente está verificando se ele tá pro lado certo com uma boolean, tipo, se ele tá virado para a esquerda ou ele não tá virado para a esquerda, e aqui a gente esqueceu de colocar que é para ele virar para a esquerda. Então eu vou colocar aqui quando a gente flipa ele, se ele tá virado para a esquerda ou não é igual ao contrário disso. Tipo assim, quando a gente coloca que uma boolean é igual a ela mesma com uma exclamação na frente, a gente está dizendo que ela é o contrário dela. Tipo assim, então se ela é positivo, ela vai passar a ser negativo. Se ela tá verdadeira, vai passar a ser falso. E com isso aqui eu imagino que funcione. Se não funcionar, eu vou entrar em choque de novo. Tá, funcionou. Pronto, agora não tá dando aqueles bugs loucos. Bom, é isso aí e tamo junto, até a próxima.